Linha Aberta. A verdade sem meias palavras. Bom dia, boa tarde ou boa noite, no seu horário que você vai estar assistindo, mas nós estamos começando o programa e hoje o nosso entrevistado, o programa A Verdade Sem Meias Palavras. E aqui você sabe que nós temos um compromisso com você, campograndense, com você, sul-mato-grossense, e com você, brasileiro e todo o mundo, porque nós estaremos aí no YouTube e você vai estar assistindo. E hoje nós temos o prazer de receber um grande especialista, conhece, advogado, atua na área civil, Dr. Cálbio dos Santos, que é também conhecedor profundo do carbono. E ele vai discorrer aqui vários assuntos, nós vamos estar indagando ele, perguntando sobre o carbono. E ele vai estar falando para você, principalmente você, produtor do nosso Mato Grosso do Sul e do nosso Brasil. Bom dia, doutor. Bom dia, satisfação estar aqui com vocês. Contribuir para essa parte importante que é dar uma informação precisa sobre o mercado de crédito de carbono. Olha, doutor, nós sabemos que, com informação do senhor, é claro, e que nós temos conhecimento, essa questão foi discutida no Brasil na época de 1992. E de lá para cá, qual foi a evolução do carbono no Brasil? E no mundo? A No questão Brasil e no mundo. que envolve o crédito de carbono, ela começou a ser discutida na ECO 92, principalmente pelas questões de mudanças climáticas do mundo. Então, essa aí foi o início, em 1992, e de lá foram tendo muitas conversas, muitas evoluções, e principalmente as pessoas começaram a ver realmente a mudança climática, e isso naturalmente começou a ter uma evolução. Foi muito lenta, mas foi evoluindo, tanto que teve o protocolo de Kyoto em 97, que já estruturou melhor, e principalmente agora com o Tratado de Paris de 2015, foi quando o mercado voluntário começou já a ficar bem estruturado, com diretrizes e regras claras para como atuar nesse mercado de carbono e principalmente fazer a compensação, né? E de lá para cá, a evolução dele foi bem aceita aqui na América do Sul, uma vez que em 1992, quando o mundo se reuniu ali na ECO 92, existiu e colocaram muitos discursos sobre o assunto, mas ninguém sabia o porquê carbono, né? Aqui na América do Sul, no Brasil especialmente. E aí, de lá para cá, o senhor viu alguma evolução sobre isso aí? O senhor acha que houve algum atrapalho? Algumas pessoas entenderam naquele discurso, naquele evento, que não seria bom para o Brasil? Como que o senhor discorreria e como que o senhor passaria para o produtor e para o brasileiro e para o mundo sobre o carbono? Na verdade, o grande problema foi a forma que foi abordada o tema, e muitas pessoas começaram a não entender a transformação do mercado produtivo brasileiro, principalmente na questão da preservação da parte ambiental. E logo, diferente da atividade da agricultura, que teve um incremento muito grande de tecnologia na produção, a parte da pecuária ela ficou muito resistente com relação a isso, porque a abordagem ela não foi feita da forma oportuna. Que a abordagem inicial era que ele teria condição de produzir e de fazer uma preservação equilibrada dentro do ecossistema. Só que, por outro lado, a parte da agricultura ela veio com a tecnologia, ela foi fazendo esses incrementos, foi tendo esse pacote tecnológico muito claro, só que a pecuária ela começou ainda a ficar muito rudimentar, as pessoas tiveram resistência e, em virtude da abordagem, eles começaram a acreditar que isso poderia ser um problema para a sua atividade. E, na verdade, não é um problema. Isso aí é uma vantagem que o proprietário, tanto com a sua propriedade, com todo o seu ali, aparato, vamos supor, uma área aí de 2.000, 3.000 ou 1.000 hectares, toda adequada, seria o primeiro passo, vamos dizer assim, para o cara começar a produzir e ter interesse também de lá de fora, até
da Europa, Ásia, enfim, no interesse desse crédito de carbono, né? Sim, na verdade, a mensagem principal é essa, que quando você tem uma atividade sua que está não à margem da lei, mas sim respeitando todos aqueles processos ambientais do seu país, é o primeiro passo para que você possa pensar num projeto de carbono. Que hoje a gente tem uma ferramenta que chama o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é a premissa para que a sua atividade hoje esteja regulamentada. Só que o que acontece hoje? Hoje, a partir do momento que você não... Se você estiver à margem da lei, você vai ter dificuldade do quê? De comercializar o seu produto principal. Com certeza. Então, essa conscientização, essa colocação clara que hoje você tem que estar com a sua atividade regulamentada. Certa vez eu ouvi, há não muito tempo atrás, de um empresário que atua na parte de pulverização. Ele tem várias, atende o Brasil inteiro. Ele falou assim... O produtor rural hoje, ele está se sentindo muito vulnerável. Porque mesmo ele estando na cabeça dele tudo certo, e ainda ele está correndo muito risco de ser fiscalizado, de ser colocado em situação adversa. Então, hoje, o produtor ele está se sentindo muito vulnerável. Por quê? Porque não foi conduzido de uma maneira clara. A parte ambiental ela não veio com uma forma de orientar o produtor, ela veio meio que de uma forma só punitiva. E eu acredito que é uma questão de orientação. Por quê? Porque a gente vem de sistemas de produção de pecuária, a gente buscar aqui no Pantanal, ela é centenária. Entendi. A pecuária ela já vem de muito tempo. Então, é uma transformação, isso aí é uma conscientização. E é uma adequação para um novo momento que não foi colocado. Só que o que a gente está trabalhando hoje, difundir no mercado? E a gente orienta todo produtor que ele se baseie o quê? Numa assessoria, numa consultoria que traga o quê? Essa verdade dos fatos. Os pós, os contras que ele tem dentro do mercado. E a primeira situação hoje é ele deixar a atividade dele apta à produção. Estando apta à produção, por quê? Porque hoje tem mecanismos que daqui a um tempo, se a atividade dele não tiver regulamentada, não tiver com CAR, com a parte ambiental regularizada, ele vai estar passível até de não poder comercializar o produto que ele tem dentro da propriedade. Puxa. Então é complicado, hein? Então, mas aí não foi isso que, essa falta de explicação, vamos dizer assim, que o produtor ficou com medo, essa falta de conhecimento e muitas vezes até coisas erradas fazendo dentro da sua propriedade. Sim. E aí é onde ele pode pensar assim, mas eu faço a coisa errada aqui, e isso vai me controlar de um bezerrinho que nascia aqui. É mais ou menos isso, doutor? Ou não? Não tem nada a ver o crédito? Na verdade, esse receio existe. Só que qual que é a mensagem hoje? Um dia não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo. Inclusive, esses dias eu ouvi um termo que falaram que isso está demodé, está fora de moda. Está fora de moda você querer dar jeitinho na parte ambiental da sua propriedade. Você tem que trabalhar de forma regular. Correta. Porque hoje é uma atividade que o comércio em si, o consumidor, ele tem muito apelo a essa parte ambiental. O ambiente ele tem que ser respeitado do ponto de vista também econômico, porque ele está também passível de uma região de produtores que não se adequarem, que não fizerem isso, eles não vão conseguir nem comercializar o produto dele. Pois é. Por quê? Não só pela indústria, mas também por ter resistência do mercado. Só que isso daí são baseado o quê? Em estudos, e as pessoas têm essa dificuldade. Só que o que aconteceu? Isso aí já foi assunto superado. Nós estamos agora nos pautando em estudos, em consultorias, na parte jurídica, na parte ambiental. As empresas de georreferenciamento, elas vêm para justamente resolver esses problemas. E com a parte do carbono, não é para o cara ficar preocupado, ele tem que saber que tudo que está equivocado dentro da propriedade dele tem que ser ajustado pela produção, e a partir do momento que ele está apto a produzir, ele começa a ter um plus a mais na atividade dele, que é o crédito de carbono. Claro, e hoje, aproveitando que o senhor disse o crédito de carbono, quanto está valendo hoje no mercado? Hoje, nós estamos fazendo a entrevista e muitas pessoas vão estar, o agronegócio vai estar atento sobre essa entrevista. E quanto está hoje um crédito de carbono? Historicamente, eles têm falado de
de $10, que seria o valor médio histórico. Só que o que acontece? E isso é mensurado como? Esse crédito? Essa questão da mensuração, que é onde a gente entra na segunda etapa do projeto de carbono. Que primeiro a propriedade dele hoje ele tem que estar Tem que estar legal. Tem que estar legal, tem que estar apta, ela tem que ter o CAR, ela tem que ter a parte de documentação, que a gente fala que é o domínio, que é junto ao cartório, tudo regularizado, para ele poder entrar num projeto de carbono. Que aí... a fins de dados, o senhor tem uma ideia hoje, de 100 propriedades que se lançam para fazer um projeto de carbono, em média 3 estão aptas. Nossa! Todas estão com alguma questão que tem que ser regularizada, seja na parte jurídica, seja na parte ambiental. Então, essas assessoria e consultoria, elas vêm justamente regularizar essas questões. Essas questões, hoje, elas ainda não inviabilizam a atividade da pecuária, mas já inviabilizam o projeto de carbono. Sim. E logo, de alguns tempos, essas irregularidades também vão inviabilizar a atividade da propriedade. Lógico. Então, ele também... eu vou fazer um investimento num projeto de carbono, eu vou regularizar a minha área, principalmente a pecuária, que está passando um momento muito difícil. Eu falo agora aqui com o pecuarista, que está nesse momento de dificuldade. É um momento de adversidade, mas é um momento de buscar o quê? Alternativas. Por quê? Porque o carbono ele vai gerar uma renda extra na sua atividade. E a gente sabe que o pecuarista hoje está defasado, ele está em dificuldade, mas qual que é o nosso trabalho? É viabilizar parcerias corretas de empresas que estão no mercado de carbono para vir o quê? Literalmente bancar, viabilizar esse projeto de carbono e fazer uma parceria correta para que ele possa, daqui a um tempo, ele colher os frutos do carbono. Porque o carbono ele é um projeto lento, vamos dizer hoje, no menos de 24 meses, 2 anos, se falar que tem um projeto de carbono que vai te gerar crédito de carbono por menos de 24 meses, pode desconfiar que é pura mentira. Mentira. Por quê? Porque é um processo muito lento. Existe as certificadoras de crédito de carbono hoje, que comanda o mercado hoje global, que é a Verras, tem metodologias que são muito rígidas, fazem-se levantamentos de toda a natureza, não só da parte documental, depois começa a fazer inventário florestal, vai na propriedade, vê qual que é o tipo de carbono que é gerado naquela propriedade. É um assunto assim que depois a gente pode ir se aprofundando, porque é uma matéria muito complexa, mas existem oportunidades em todas as áreas, para pecuária, para agricultura, para integração lavoura, pecuária. Então, para vocês terem ideia, já existem estudos que uma das maiores fontes de carbono que existe no mundo hoje é a nossa famosa braquiária, que é um capim que está presente em todos os campos. Braquiária. Só que o que acontece? Tem que ter um projeto, tem que ter uma recuperação. E, por outro lado, a gente também tem que entender que o mercado do mundo ele vai ter uma grande demanda por alimentos, sempre vai ter. Só que o que acontece? Só que não vai ser em cima de desmatamento, vai ser em cima de áreas que já estão degradadas, áreas que vão ter que ser recuperadas. Exatamente. Você vai ter que potencializar, vai ter que melhorar. E o que a gente já tem falado, o capim hoje, para vocês terem uma ideia, ele é uma fonte de proteína para os animais mais barata que existe no mundo, no mercado. E nós, Brasil, que temos uma pecuária predominantemente a pasto, nós temos a oportunidade do quê? De aumentar a nossa produção. Além de aumentar a produção, melhorar nossas pastagens, a gente também tem um plus do quê? De gerar um crédito de carbono em cima disso. Mas então, peraí, agora... Em cima da nossa reserva também, que nós temos, as áreas de APP na propriedade. Então, gerar receita em cima daquilo que até então não era explorado pelo produtor. O senhor me chamou a atenção aí, nesse relato de tudo sobre o carbono, e eu achava até então, e penso, doutor, que as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente o do agro, aquele que tem 100 hectares, 200 hectares e tal, diz, puxa, mas as minhas 100 hectares, agora não tem como eu fazer isso, não tem mais mata. Um exemplo. Sim. Tá? Estou dando aqui para, inclusive, falando com você, produtor de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, do Brasil. Então, o senhor abriu um precedente aí muito fantástico, porque se você tem uma propriedade de 200 hectares e não tem mais mata, não quer dizer que você não pode ser um produtor de carbono, porque a braquiária dá em qualquer lugar. É só você preparar a terra e ter aí lá 50 hectares, por exemplo, ou 20 hectares, produzindo carbono. É isso? Ou eu
A ideia, foi longe. A ideia é essa, sim, só que a primeira mensagem é o quê? Entre você ter que abrir novas áreas, é recuperar que está degradado. Exato. Se também dentro dessa sua propriedade você tem a área de capim, você faz um capim melhor, você produz melhor e ainda te dá a possibilidade, com a evolução hoje da parte de mensuração de carbono, você também gerar um carbono em cima de um capim que você tem. Uma área de reserva também que você tem. E outro detalhe, nossa, eu tenho uma área de reserva aqui que eu mexi, ele sabe que ele está errado, ele está escondido. Aí o que acontece? Não, é hora de você trazer, tem projetos que visam recuperar essa área. E dá lucro. Você sai de uma coisa que você está à margem da lei, você está fora da lei, e aí você vem, faz um projeto, regulariza aquele seu passivo ambiental e ainda, além de regularizar a sua propriedade, ainda você pode gerar uma receita que até então você estava ali inerte, parada. Inerte. Mas por quê? Por conta da preocupação, do receio, da falta de orientação técnica correta, da parte jurídica também, da parte ambiental, da parte do GEL, fazer a regularização da área. E o que acontece? As pessoas hoje elas ficam muito receosas, elas ficam escondidas e tem o problema. E hoje, infelizmente, os produtores eles ficam receosos, eles ficam inertes. E aí o que ocorre hoje? A fiscalização ela é remota, é via satélite. E muitas pessoas que acreditam que uma hora ou outra eles vão identificar que está errado. A propriedade, né? Da mesma forma que também tem muitas autuações hoje que estão sendo feitas da maneira errada. Por quê? Porque as pessoas que estão fazendo, elas não têm a percepção, não entendem muito daquela situação. Pode ser que era uma roçada, eles entendem como uma parte de desmate, mas aí tem os mecanismos, tem as defesas, a parte que você consegue comprovar isso, mas, por outro lado, você tem que, literalmente, estar aberto a regularizar tudo aquilo que você tem de errado na sua propriedade. De você sair de uma preocupação e, sim, já haver uma possibilidade de você gerar o quê? Uma receita. Por quê? Porque as margens, hoje, das atividades pecuárias são muito apertadas. Entendi. Seja para o pecuarista, seja para a agricultura, tem muito investimento. Né? Todo o mercado e tudo que gerar bônus, gerar algo mais dentro da sua propriedade, as pessoas têm que se abrir e entender que isso aí é perfeitamente possível, só que as pessoas não avançaram muito nisso, primeiro por conta de políticas públicas a qual não houve essa preocupação de levar esse assunto e dar essa tranquilidade para o produtor. Houve alguns discursos aí do campo político que uns condenavam o produtor, outros não queriam ouvir as demandas, e aí nós não evoluímos no quê? Na parte técnica, no que realmente tem sentido. E, querendo ou não, o mercado de carbono é um mercado global. É um mercado a qual ela foi estruturada em cima de países que estavam buscando alternativas para quê? Para a questão da sustentabilidade, que era o aquecimento global, está existindo. E algo como a gente colocou... acho que a gente, até antes de começar aqui, a gente conversava. Sim. A gente tinha uma preocupação antes de falar assim, a Europa acabou com as florestas, por que nós temos que preservar? E qual que é o recado hoje do mundo? Quem tem floresta, quem não degradou, quem vai preservar, ele vai ter que ser remunerado por isso. Certo. Ele vai ter que ser... Olha só. Ele vai ter que receber por isso. É mais ou menos tipo um royalty, quando as barragens chegam e cobram o seu terreno. Sim. Você fica com royalty o resto da vida, né? As prefeituras, os municípios. É mais ou menos isso. Então eu vou falar agora, doutor, com o produtor. Né? O produtor sul-mato-grossense, brasileiro, né? Até da América do Sul e no mundo, que tenha essa consciência. Então você tem a terra... de preservar sua terra, você pode ser remunerado por resto da sua vida. Sim. Lá fazendo o quê? Produzindo crédito de carbono e cuidando da sua terra. Ah, Zé Gomes, mas esse assunto aí é complicado. Esses caras querem controlar a minha propriedade. Não é nada disso. É só uma coisa que eu estou entendendo aqui na entrevista com o doutor. Para você entender, eles só querem o quê? Que você ganhe dinheiro. Que a sua renda dentro da pecuária, da agricultura, que você tenha mais um plus aí, como diz o doutor, de faturar preservando, seja
na braquiária, ou seja, na mata, né, ciliar. Então, é isso que nós estamos entendendo. Então, você, produtor, não precisa ficar com medo. Você, proprietário aí de pequenos, né, pequenos proprietários, com 200, 300 hectares de terra, o carbono também você tem direito. É só você preparar o seu terreno, prepara a sua terra, traz um projeto legal, faça que você vai ter êxito e não precisa ficar com medo. Beleza? Vamos lá, doutor. Então, a ideia realmente é essa. Produtor, seja pecuarista ou agricultor, o agricultor ele já está um pouco avançado nessas técnicas. Ele já tem hoje condição tecnológica já dentro da sua produção. Só que o que acontece? Aí ele também tem que buscar assessoria e consultoria de pegar toda aquela atividade que ele tem e já se adequar para o projeto de carbono. Porque, naturalmente, hoje as atividades agrícolas, seja da soja, seja cobertura de solo com gramíneas, alterações de cultura, já tem mensurações que a gente entende hoje que a própria agricultura ela tem muito potencial, sim, de crédito de carbono. Por quê? Porque ele vem equilibrando já o ambiente já há algum tempo, por questão de produtividade, mas sempre voltado para quê? Para produzir mais. Só que agora ele já gera também a oportunidade do quê? Dele também estruturar um projeto de carbono e também conseguir gerar crédito de carbono, que dependendo da situação, pode ser que o lucro dele vai ser muito maior que a própria atividade principal. Eu sei que é difícil, acho que vai ser difícil responder essa pergunta, mas me chamou a atenção aqui, devido ao tamanho das propriedades. E nós sabemos que o nosso país tem muitos assentamentos, né? Sim. Tem muitas propriedades muito minúsculas, 12 hectares, 10 hectares. Como que fica esse pessoal nesse contexto do carbono? Na verdade, eles também são... E, inclusive, todos irregulares, né? Porque muitos não têm a propriedade, não tem o documento, enfim. Sim. Como que seria essa parte dos proprietários, né? Porque estão ali em cima, sim, ninguém vai tirar, seja por uso capião ou não, uma hora ele tem que ser. E como o senhor está acabando de relatar e dizer aqui para todos nós no Brasil e no Mato Grosso do Sul, e fazendeiros e proprietários de terras, que tem que estar legalizado, e como fica essa parte aí? Então, o pequeno produtor também, ele vai ser contemplado também. É? Primeiro que ele precisa o quê? Se tiver alguma pendência, buscar a assessoria correta, para quê? Para regularizar o domínio, que é o documento da área, tá no cartório devidamente com a matrícula, registrado, fazer toda a parte do GEL, do CAR, regularizar essa área. Porque... Então fica aqui já o recado. Você que não tem o documento da sua terra, você está escondido em algum lugar e sem ter a possibilidade de ter esse carbono, né? A primeira rentabilidade que ele tem é porque uma área totalmente documentada, fins de domínio, já tem um outro valor de mercado. Já parte por aí. E segundo, regularizando isso, ele torna-se apto também a participar do mercado de carbono. Sim. Por quê? Porque quando envolve propriedades menores, isso já é comum, começa a se formar grupos de produtores de região, aonde reúne várias propriedades e aí faz um projeto de carbono nesse sentido. Todos juntos, cada um pega o seu... E também, principalmente, como o senhor falou ali, como era um lugar assim que estava muito à margem da lei, pessoas fazendo muita coisa, tem muitos projetos voltados hoje para a recuperação das reservas legais dessas áreas, das APPs, sim, regularizando. Tem projetos hoje, tem algumas empresas, inclusive tem algumas montadoras, principalmente japonesas, elas já estão vendo essa oportunidade, já estão buscando projetos para fazer investimento, para recuperar essas áreas que até então estavam à margem da lei, elas vão começar o quê? Projeto para recuperar. E depois que ele recuperar, ela, além de estar recuperado, está regularizado, ainda ele começa a gerar um projeto de carbono. Então, o que a gente tem que mudar hoje é a percepção, a pessoa falar assim, não, vamos deixar, não, vamos buscar a regularização fundiária dos imóveis, vamos estar com a parte ambiental, CAR, georreferenciamento, tudo regularizado, não só para os fins que o Estado pede hoje para tomada de crédito, para fomentar, para melhorar o investimento na área, mas também para que ele também possa também
estar apto futuramente também para o mercado de carbono. Então, assim, são investimentos que não param, vão só agregando valor e vai melhorando a atividade. Já que nós estamos falando, doutor, de rentabilidade na sua propriedade, vamos fazer aqui uma pergunta básica aqui. Se eu tenho 200 hectares de terra, não tenho mata ciliar mais, tenho só lá uma maneira de fazer um projeto, igual o senhor disse, e quero a rentabilidade do carbono, quero produzir carbono. Então, parte para braquear. Mas tem que preparar o terreno, tem que preparar toda a propriedade, tudo bonitinho para poder eu ter esse direito. Qual é a rentabilidade, eu dentro de uma área de 200 hectares, que vai me ajudar, por exemplo, eu com 200 hectares eu crio 500 cabeças de gado. E quantos créditos de carbono eu não prejudicaria a área, mas sim traduzia isso, criando esse crédito de carbono, em rentabilidade. 200 hectares. Na verdade, essas métricas elas são muito variáveis porque ela depende de alguns fatores, principalmente o que é floresta e quando a gente fala de solo, o tipo de solo, cobertura de solo, então assim, ele tem uma variação. Mas vamos imaginar falando coisa boa em área de floresta, isso. Um local equilibrado, a terra onde boa. está a integração lavoura, pecuária. A gente já tem estudos, já tem casos que as pessoas conseguem uma rentabilidade média de 200, 250 por hectare. Poxa. Por hectare. E aí o que acontece? Qual que é a grande diferença? 250 o quê? Isso em valores reais. Em reais? Em reais. Por hectare? Por hectare. Só que daí o que acontece? Só que é o que a gente fala, tem que tomar muito cuidado com números, porque, claro, tem a variação física do local e geralmente quem faz isso é a certificadora, tem todo um trabalho, daí é validado isso, aí gera-se um crédito e aí vai para o mercado. Porque senão amanhã ou depois o pecuarista ou a pessoa que está ouvindo vai dizer assim, nossa, então eu vou montar o meu. Sim, e daí o que acontece? Mais em via de regra, o que acontece na prática hoje? As empresas, os players do mercado estão vindo como investidores para buscar o quê? Gerar crédito de carbono para demanda mundial. Já vem com estudo do solo, já vem com tudo, né? Não, na verdade, eles fazem todo esse projeto. Sim, então, já vem para fazer tudo isso aí. E na prática, hoje, o que acontece? O proprietário pode ficar tranquilo. Daí o que acontece na prática hoje? Nós, através da assessoria, da consultoria, nós viabilizamos parceiros que, na prática, banquem essa despesa, esses projetos. Sim. E, futuramente, quando gerado esse crédito de carbono, eles dividem esse crédito. Essa que é a dinâmica do mercado hoje. Legal. Só que qual que é a dificuldade hoje? É buscar o parceiro que esteja controladinho, correto, que tenha credibilidade, porque é um processo que a gente está vendo no mercado, ele está se estruturando, por quê? Porque é um mercado voluntário. A demanda de carbono é mundial. Da mesma forma que, acho que eu até usei um exemplo aqui para o senhor, muito assim, para as pessoas entenderem. Imagina que o senhor tem uma propriedade e aí o senhor quer fazer crédito de carbono, mas o senhor não tem condição de investir. Daí vamos fazer um paralelo. Eu tenho um imóvel aqui em Campo Grande e não consigo construir um prédio. Eu vou lá, faço uma parceria com uma construtora. E pego tantos de apartamento. E depois o senhor recebe um tanto de apartamento. E o que acontece hoje no mercado de carbono? Tem pessoas que vêm e investem na sua propriedade para gerar o crédito de carbono. Sim. E depois que gera o crédito de carbono, aí ele vai o quê? Comercializar esse crédito de carbono no mercado. Porque é um investidor. É um investidor. Daí o que acontece? Por falta de informações hoje no mercado, as pessoas começaram a simplesmente falar assim, não, eu tenho um crédito de carbono. Não, mas esse crédito de carbono foi feito como? Então tem que ter todo o projeto. Ele tem que ter... Se tiver irregular, o comprador não tem. Daí, por exemplo, hoje a gente tem uma certificadora global que comanda, que é a Verras. Ela faz todos os projetos de carbono, ela tem auditoria... Ela é a única no mercado, doutor? Não, tem outras, mas hoje ela detém praticamente 90% do mercado. Por quê? Porque ela tem a credibilidade e ela respeita tudo aquilo que foi estabelecido nos protocolos. Nos protocolos. E, querendo ou não, existe o quê? Auditorias a qual confronta o trabalho deles no mercado. Então, assim, existem auditores... Hoje, para você ter uma ideia, a Ásia, a Índia, vem muitos auditores do mundo inteiro do Brasil para auditar o projeto da Verras aqui no Brasil
e as empresas que fazem auditoria, elas estão de fora. Então, assim, é um trabalho que ele é feito, mas por conta dessa falta de credibilidade, muitas empresas se lançaram no mercado falando que ia lançar um crédito de carbono, fizeram um projeto de crédito de carbono, só que ele não tinha o quê? A validação do instituto, que é o ICROA, que fica acho, lá na Europa, que eles estavam fora dos parâmetros. Se ele está fora do parâmetro, ele não tem valor de mercado. Por isso que atrasou-se muito um pouco no mercado de carbono, em cima de pessoas que se aventuraram e ofereceram questões de carbono, e as pessoas acreditaram, fizeram investimentos errados, mas hoje o mercado está aí, a gente tem informação, a gente tem assessoria, a gente tem consultoria, a gente tem profissionais sérios na área, é um mercado que está se estruturando. Você, produtor, que hoje tem essa necessidade, você tem que se pautar principalmente no quê? Numa assessoria, numa consultoria de pessoas de confiança com credibilidade no mercado. Porque, fora isso, ainda a gente sabe que ainda tem margens para algumas pessoas que ficam se aproveitando da falta de informação e lançando algumas informações erradas, equivocadas, e pessoas que até adquiriram projetos que não eram validados, e isso certo gerou também uma falta de credibilidade no mercado. Só que o mercado está aí hoje, nós temos informações, nós estamos militando na área para justamente dar essa segurança e que você possa realmente estar se lançando numa situação que não venha a ser uma aventura jurídica, ambiental, que seja sim um investimento, como já foi bem colocado aqui hoje, para que seja uma receita futura para a sua propriedade. Tá, agora eu quero, só para quem está nos assistindo, está gostando do papo, quero agradecer a audiência, muito obrigado, e dizer o seguinte, doutor, veio aqui na cabeça uma dúvida que, para tudo isso, e quando o senhor mencionou que a empresa Veras é americana, né? Americana, e é uma das que detém 90% dos projetos, porque é séria, porque é uma empresa que vai entregar o que você estiver contratando e vai dar rentabilidade para você, segurança, né, no negócio, vamos resumir assim. Como é que o governo, nós, brasileiros, estaduais, municipais, estão encarando tudo isso? Eles têm alguma participação sobre isso? O governo federal tem colocado algum obstáculo nisso aí ou tem apoiado essa situação? Na verdade, tratando-se de mercado voluntário de carbono, hoje ele já está bem estruturado a nível global. O que precisa realmente agora é uma regulamentação interna no Brasil. No Brasil. Uhum. Já teve um projeto de lei que passou na Câmara, agora falta passar no Senado, mas eles está focado mais na questão de comercialização, na questão de fiscalização. Você fala eles quem? O Estado. O Estado. O Estado. Aí a legislação que seria uma regulamentação... Política, por exemplo. Seria uma legislação nacional para regulamentar dentro do país essa operação. Todos os estados. Só que os estados brasileiros hoje, com relação a essa certificadora, eles não podem e também não têm nenhum discurso contrário a isso, mas... Porque é só para ajudar, vamos dizer veio assim. Para ajudar, inclusive... O Brasil voltou a participar da Conferência do Clima. Sim. Inclusive, agora em 2025, em novembro, o senhor estava dizendo, essa né? COP28 ela vai ser no Pará, no Brasil. No Pará, no Brasil. Isso literalmente vai ser assim, um divisor de águas muito grande com relação ao mercado. E esse aí já foi uma sinalização, não do governo brasileiro, mas de toda a estrutura política dos poderes também, o Poder Legislativo já está buscando os caminhos, estão mais acelerados nesse processo, a discussão ficou mais evidente agora, porque eles entendem que isso é um caminho sem volta. Isso aí é sem volta. Evolução, né? Evolução, tempos, né? E querendo ou não, por conta de falsas narrativas, discursos assim que não foram muito bem colocados, as pessoas meio que queriam descredibilizar esse instrumento do carbono. Sim. Só que isso aí já é uma questão... Coisa do passado. Do passado, já está estruturada. O Brasil hoje, ele querendo ou não, ele tem um grande potencial no mercado para gerar muita riqueza. Por outro lado também, o mercado do carbono ele é tão grande, tem muitas informações, a gente está se pegando muito aqui focado para o produtor rural,
o agricultor, até porque nós estamos no Mato Grosso do Sul, nós militamos aqui porque são as dores que o nosso produtor tem. A gente está focando principalmente nessa área, Sim. mas existem outros mecanismos também que são os rejeitos, que transformam os dejetos em metano. Então, é uma atividade com uma indústria frigorífica, por exemplo, ela ia gerar metano, na verdade, ela vai sequestrar, ela vai deixar de poluir. Então, assim, tem na parte dos combustíveis, tem muitas situações também envolvendo. O Brasil também tem um diferencial, que é o etanol, que Sim. ele é uma fonte energética que já, só para o senhor ter uma ideia, já tem grupos da Arábia Saudita, Emirados Árabes, lá o pessoal que é envolvido com petróleo, já tem informações que hoje da ordem de 60 bilhões eles vão investir no Brasil para aquisição de áreas de cana para a produção de etanol. Por quê? Porque ele é um etanol que naturalmente ele está dentro de uma atividade agrícola, que durante esse projeto, essa criação desse etanol, ele é uma planta, então ela está gerando também crédito de carbono. E como eles são hoje os maiores necessidade de compensar o carbono, eles vão ter que buscar alternativas. Não só comprando, mas também investindo na atividade. Ver se eu entendi, para o nosso telespectador entender. Quando você planta a cana desenvolve, tem um tempo para nascer. Sim. E isso, com ela crescendo ao ponto de cortar para gerar o etanol, para ir para a fábrica de etanol, Sim. lá para a usina. Aquele período que ela ficou crescendo ali, ela gerou etanol, gerou carbono. Sim. E pode-se utilizar isso? Sim, pode ser gerado. Poxa. São metodologias, são situações... São dois faturamentos num só. E são situações que já estão muito em evidência, porque a pesquisa, e o que acontece? As metodologias também do que se gera, do que não gera também, vai evoluindo, vai melhorando. A gente também tem hoje uma situação muito importante, que é o nosso bioma também pantanal, área de alagados, áreas também que estão de reserva. Então, assim, existe sim essa possibilidade, só que hoje a ideia é o quê? O Pantanal já é uma área centenária de produção, só que aí vai vir essa parte do carbono, essa parte ambiental para equilibrar a produção, para justamente você, produtor, não ficar impedido de produzir, mas produzir da maneira equilibrada, correta. Porque hoje o recado do mundo, a FAO, né, que é a que se volta muito pela questão da fome, sabe que vai ter que ter demanda por produção de alimentos, sim, no mundo. Vai. O Brasil hoje tem muita área degradada de pastagem, e são áreas que vão ser muito atrativas para esse tipo de projeto, vão ter que ser ampliada a produção nela, então sem necessidade do quê? De você desmatar. E principalmente sabendo que se você tem uma floresta hoje, o mundo já entendeu que ele vai te remunerar, ele vai te bancar, produtor, porque você tem hoje esse ativo mundial hoje, que é uma floresta. Uhum. A ideia hoje não é você ter que abrir mais áreas, é você pegar aquela área eventualmente que está degradada e dar uma melhorada nela e fazer os investimentos. E a gente acredita muito nessa dinâmica do mercado. Só que é o que a gente estava falando, é um assunto muito complexo, tem que começar da parte originária, regularizar a propriedade, na parte de documentação. Se você tiver com alguma autuação, alguma questão, tem que ser regularizado. E isso aí é uma regularização que ela não vem para punir, mas sim para ajudar, para deixar o produtor numa situação assim de tranquilidade. Eu percebo que durante a entrevista você já não chegou 10, já está quase chegando 10 vezes que o senhor cita a regularização da propriedade. E, doutor, muitas propriedades irregulares no Brasil, quantos por cento o senhor daria? Na verdade, do ponto de vista hoje, a gente olhando para o mercado de carbono, acho que eu já falei, mas eu volto a repetir, hoje já tem, em média, de 100 propriedades, 3 estão aptas. Nossa! Por quê? Ou seja, porque ela tem alguma quase 100% irregular. Porque ela tem alguma questão que ainda ela tem que ser regularizada do ponto de vista, seja da parte de documentação, seja da parte de georreferenciamento. Porque o que acontece hoje, a gente percebe, a gente vive um mundo
que é o mundo virtual. Sim. Só que quando a gente fala de regularização de uma área rural, e o ponto mais importante chama-se o georreferenciamento, aí ele não é real, ele tem que ir em loco. Aí você tem que pegar a cadeia dominial da propriedade, a origem, do que era, desmembrar, fazer, deixar aquilo tudo discriminado. E aquilo é feito em loco. Aquilo tem equipamentos. Então, assim, é uma situação onde, literalmente, as pessoas têm que colocar o pé. E outras questões, tem um custo, é caro. E aí, para fazer esses registros, o que a gente percebe muito na prática, o que a pessoa faz um gel, regulariza a área? Só no ato da venda, ainda no caso que ele vai fazer uma escritura de compra e venda para fazer a transferência, porque a lei hoje obriga. A pessoa faz assim. Agora, quem ainda não tem essa obrigatoriedade, de alguma forma ele está à margem da lei. Seja que comprou, não transferiu, não fez o gel, tem alguma pendência, tem algumas questões envolvendo esses assuntos. Então, hoje, justamente, o que a gente quer? A gente quer viabilizar o quê? Essa regularização. E outros aspectos também, autuações, multas. Tem todos os tipos de entrave para você entrar no projeto de carbono. Só que o carbono hoje é um impeditivo. Só que o que o produtor tem que ter em mente, produtor? Pode ser que com a aperfeiçoamento de informações, daqui a pouco nem a sua atividade você pode desenvolver na sua propriedade porque você está irregular. Então, a partir do momento que você regulariza, você fica apto a tudo, a produzir e também se inserir no mercado de carbono. Meu doutor Calbio, é uma coisa que eu quero voltar um pouquinho aí, na pergunta e na resposta também que o senhor, né, proporcionou aos nossos telespectadores. Seguinte, a área alagada, quando o senhor tocou no assunto do crédito de carbono lá no Pantanal, a área alagada, ela, estando seca ou alagada, ela pode produzir o carbono? Não impede, porque no solo está alagado? Vamos supor, tem uma mata, que é o caso do nosso Pantanal, né? Que eu já tive a oportunidade de andar por ali, de barcos e tal, desviando de uma árvore ou de outra. Enfim, aquilo ali produz também e não impede nada área seca ou área molhada? Na verdade, o potencial existe, sim. Só que o que acontece hoje, só para entender? A certificadora hoje global, que valida os créditos de carbono, a Verras, ela é de origem americana. Certo. Então, assim, qual que é a referência dela hoje de floresta? É principalmente a floresta lá da América do Norte, Certo. que é um clima um pouco diferente do Brasil. E aí, o que tem que acontecer hoje na prática? Aí eles estão buscando mecanismo, evoluindo para esses biomas específicos. Hoje está muito evidente o bioma da Amazônia. Certo. Agora a gente já também tem mecanismos muito claros e metodologias também para o Cerrado, para o Centro-Oeste. E agora o bioma Pantanal, por essas particularidades que foi colocada, Sim. essa parte também da certificação, ela também está num processo evolutivo, porque isso aí é técnico, é uma ciência, né? Ela tem que ser estudada, tem que ser validada, e aí vão saindo as normativas, vão regulamentando, mas a tendência hoje, grande mesmo, é que o Pantanal ele comece a entrar nessa linha do carbono, principalmente por conta de alguns projetos que a gente já tem aqui no Mato Grosso do Sul. Mas não tem nada a ver da área ser alagada. Não, mas ela é passível também de gerar. E aí o que acontece? Então você que tem, né, terra aí no Pantanal, Corumbá, que vai nos assistir, está nos assistindo, saiba que não tem problema. A sua área, você tem lá 10 mil hectares, mas tem 5 mil embaixo d'água, você pode fazer um projeto de carbono. É só fazer isso que o Dr. Calvo está dizendo. Faça a regularização redondinha da sua área, tu terá mais um pouco, uma rentabilidade bem melhor. E é o que a gente volta a reafirmar, produtor. Essa regulamentação ela vai beneficiar a sua atividade principal e obrigatoriamente já te coloca em condição de você estar estando apto também a entrar no mercado de carbono, que igual ele falou, é uma receita. E hoje a gente tem discutido muito no direito a sucessão das propriedades. Sim. Ontem eu ouvi de uma professora lá da Universidade Federal de São João del Rei, ela é uma zootecnista e ela é muito focada para a questão da parte de pastagens. Sim. E ela falando justamente assim, as pessoas preocupam muito na sucessão familiar hoje, tem feito hold, mas tem poucas pessoas preocupando que para fazer essa sucessão familiar, você não pode deixar uma propriedade com problema, porque se o negócio
é problemático a sucessão, quem que vai querer dar continuidade naquele projeto? Agora, se você deixa essa sucessão em todos os aspectos, Tudo redondinho, jurídicos, da parte ambiental, produtiva, tudo redonda, essa sucessão, literalmente, ela vai fazer parte de todo esse processo. E o projeto de carbono ele também está atrelado com a sucessão familiar da sua propriedade, de tudo que você tem, de toda a sua organização, porque muitas das pessoas, literalmente, hoje pensam na sucessão familiar só na parte de documentação da propriedade, mas não volta para o processo produtivo da propriedade. E o processo produtivo da propriedade também, quando a gente entra num projeto de carbono, são coisas assim que, igual você falou, ele vai ter isso de forma constante, futura. Então, Claro. para quem realmente tem essa percepção de futuro hoje, preocupação, até porque hoje a gente está vulnerável, mas é o momento da gente reorganizar, recolocar essa credibilidade no mercado de carbono e saber que ele vem para quê? Para ajudar o produtor. Ele vem aqui para literalmente ser uma ferramenta e buscar o quê? Novas oportunidades para que ele venha rentabilizar a sua atividade. Me surgiu aqui uma dúvida, né? Não é dúvida, mas assim, uma curiosidade, vamos colocar assim, que é melhor, né? Para o nosso telespectador entender. Para gerar um crédito de carbono que custa $10, qual que é o número? O que é isso? O que é gerar um crédito de carbono? Na verdade, aí são as metodologias a qual a empresa Verras para mensurar. recebe o projeto. O senhor entendeu o que eu quis dizer? Sim, para mensurar. Então, essa mensurar, quando ela é mensurada em cima do quê? De metodologia, Sim. a qual a pessoa vai na propriedade, faz todo o levantamento, faz inventário florestal, faz análise. Não, sim, mas aí dá, vamos supor, eu tenho 20 créditos de carbono. São mensuradas por essa empresa a qual fez o projeto para você. Fez o projeto, foi no local, fez todas as auditorias e tem... Mas o que eu estou buscando mais aqui para o nosso produtor e nosso telespectador entender, e eu também. Sim. Né, doutor? Porque eu sei que o senhor é doutor nisso aí, eu não sou. Sou apenas um repórter e jornalista, né? E confesso para o senhor que eu tenho pouco conhecimento sobre isso. Sim. Mas eu estou adorando a entrevista. Eu quero dizer para vocês que estou surpreendido com o que eu estou ouvindo. Mais uma gama de conhecimento para mim, que isso me envaidece, me deixa muito feliz e deixa você feliz também, porque está sendo muito bem conduzida a entrevista, em modéstia à parte, mas o Gomes tem umas estradas já na vida, né, doutor? E isso nos remete a essa situação. E eu estou aqui preocupado, porque e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também, mas escuta, um crédito de carbono, ok, eu tenho lá, igual eu fiz aquela comparação das 200 hectares, eu tenho lá 20 hectares produzindo crédito de carbono. Quantos créditos de carbono eu tenho lá para vender? Eu tenho 20, eu tenho 10, eu tenho 30, eu tenho verdade, 40? Foi justamente aquilo que a gente estava colocando. Essa certificadora, ela vem justamente quando é apresentado para ela esse projeto, que é um projeto que é apresentado, que é levado, daí os técnicos vão na área, faz o levantamento e eles informam, isso pode gerar X. Aí isso passa por uma validação para realmente saber se aquilo tem base científica, se aquilo está validado, se aquilo serve para realmente gerar um crédito de carbono. Foi o que aconteceu muito no mercado. Pessoas que estavam fazendo projetos e daí na hora que passar pela validação, não tinha validação. Agora eu vou cortando o senhor, mas eu preciso disso, senão eu perco o raciocínio. Já houve alguma propriedade que fez todo esse estudo e prometeu ter 10, vamos pôr um número, tá? 10 créditos de carbono e não teve nenhum? Já houve? Nós já nos deparamos por situações que a pessoa literalmente chegou e falou assim, eu estou com uma empresa aqui, eles pegaram a imagem da minha propriedade, não sei o que, eles vão me dar uma questão aqui de crédito de carbono, que eu vou pagar 10 mil para eles, e aí eles vão me gerar 100 mil de crédito de carbono. E aí a pessoa me ligou, daí eu falei assim, mas qual que é a metodologia, como que funciona isso daí e tal, né? Daí ele chegou e falou assim, não, eu dou 10 e recebo 100. Daí ainda eu usei o termo assim, a minha orientação é que você não faça. Porque a gente já viveu o período das pirâmides financeiras, isso para mim é a mesma modalidade. É uma pirâmide. Porque a pessoa está pegando uma informação,
está te dando, você paga 10 e você vai receber 100 mil crédito de carbono. Não, Nossa. vou. Daí vai me mandar os títulos aqui, vamos vender. Daí eu falei, mas que título? Daí eu fui olhar, literalmente a empresa não Tinha credibilidade nenhuma. não era validada, não tinha projeto, não tinha nada, era uma informação totalmente equivocada, errada, só que a pessoa estava sendo induzida a colocar 10 para receber 100 mil em título, só que na hora que ela fosse vender no mercado não valia nada. Não valia nada, Porque não tinha valor de mercado. Porque não tinha validação, não tinha certificadora, não existia. Essa então, validação, essa certificação é o projeto, correto que é feito. até a geração dele. Então a gente deixa do carbono. aproveitando esse gancho, a gente deixa essa mensagem para o produtor, não se deixe levar por essas promessas de crédito de carbono, que vai vir, e na hora que vem essa informação, também vem os aventureiros, vem as pessoas que daí estão fazendo os desserviços, estão querendo literalmente ganhar dinheiro em cima da falta de informação do produtor. Então, se oriente, busque informação, seja bem assessorado nesse sentido, porque literalmente tem muitas pessoas que usam desse mecanismo, como a gente até explorou aqui, você paga 10 e ganha 100. Não é assim que funciona. Fuja desses tipos de informação, porque literalmente são informações que ficam à mercê, ficam na mão de pessoas que não têm escrúpulo e começam a praticar esse tipo de estelionato dentro do ambiente do crédito de carbono, se e usando acaba dessa atrapalhando, né? Atrapalhando, né, doutor, na verdade. Né? Querendo ou não, isso atrapalhou muito o mercado de carbono. Houve muito isso no início, da Eco para cá? Houve muito? Ou não? Ou tem depois da Kyoto? Na verdade... Depois de Paris? Na verdade, o que começou a acontecer? Pessoas falavam dos projetos que iam fazer, que não sei o quê, tirava um dinheiro da pessoa e não dava andamento no projeto, não fazia da forma correta, não tinha informação, não sabia como fazer. E o cara sonhando com... E isso veio o quê? A atrapalhar o mercado. Isso tirou credibilidade do mercado. Por quê? Porque eram informações erradas, pessoas que não tinham capacitação, pessoas que não entendiam do processo, que não tinham a informação e simplesmente não levava, simplesmente lançava isso daí, e a parte técnica, infelizmente, tem pessoas hoje assim que a gente percebe que vende projetos, não só no carbono, mas em algumas atividades que a gente percebe e vende esses projetos, não entrega e depois gera o quê? Gera um descrédito. Mas hoje a gente está aqui buscando mecanismos, situações para que você possa adequar a sua realidade ao melhor projeto, a inserir no mercado com os grandes players realmente que estão no mercado hoje dispostos a trabalhar e a fazer os projetos sérios de carbono. Né? Tá, doutor, agora eu quero deixar o senhor à vontade e dizer que foi uma honra e um privilégio de ter recebido o senhor aqui. Sim. Num assunto tão complexo e tão sem conhecimento do nosso brasileiro, né? Vamos dizer assim, do nosso povo. Inclusive, meu conhecimento, pouco eu tinha conhecimento sobre isso. Quero dizer para o senhor que eu fiquei muito feliz de entrevistar o senhor, porque mais um conhecimento, e eu adoro conhecer todas as áreas, não porque quero atuar em todas, mas sou muito curioso. E eu sempre vendo o Silvinho Carrato, quero citar o nome do Silvio aqui, porque é um grande ser humano que nós temos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, dentro da área de corretagem de imóvel rural. Sim. E eu quero, ouvindo ele há mais de ano, ele falando desse projeto, dessa empresa e de tudo, e sempre citando o nome do senhor. Sim. E quando eu busquei ele para falar sobre isso, ele já indicou o senhor imediatamente. Zé Gomes, você vai falar com um doutor sobre isso aí, porque ele não vai ter uma pergunta sua que ele não vai te atender dentro do conhecimento dele e que não vai também levar conhecimento aos nossos produtores e aos nossos proprietários do Brasil inteiro e até do mundo. Então, eu fico aqui muito contente de ter recebido o senhor aqui. É um privilégio para nós. O programa A Verdade Sem Meias Palavras, porque é isso que nós buscamos. Sim. Nós buscamos a verdade, nós não estamos aqui prestando um desserviço, muito pelo contrário, nós queremos desmanchar aqueles desserviços que fizeram nesse período, né, que o senhor mencionou aí, que foi um período muito grande, que acabou
caindo em descrédito toda essa cadeia de rentabilidade para o Brasil e para a nossa gente, nosso povo. Então, nós e nossos proprietários, né? Então, a gente fica aqui muito grato, muito feliz e dizer para o senhor que ficar à disposição do senhor o programa aqui, a hora que o senhor quiser voltar, a hora que o senhor sentir uma necessidade de desmanchar uma malandragem nesse meio, nós estamos aqui à disposição, sempre aqui ou lá no outro estúdio nosso, lá na Beneditinos, em outro local que nós temos um outro maior do que esse aqui. Nós estamos à disposição de vocês e dizer para os nossos campograndenses, nossos produtores de Mato Grosso do Sul, nossos gaúchos, nossos, enfim, nordestinos, todos aqueles que militam, né, na área de pecuária, que você tem aí uma propriedade e está deixando de ganhar dinheiro, não fica só esperando a valorização dela, não. Regulariza, porque ela vai valer mais. Aí, dentro dessa regularização, uma das grandes rentabilidades que você vai ter é essa que o doutor acabou de explanar aqui, com muita presteza, com muita decência, com muita verdade no coração e no olhar dele, que a gente percebe que o cara está em busca disso para você. Então, eu deixo à vontade para o senhor falar para o produtor, na sua câmera, dizendo tudo o que é que o carbono vai trazer e que nível está o carbono hoje, o senhor já falou tudo, mas que ele possa ter uma vontade, porque tudo na vida você tem que ter vontade, sim. Você tem que querer fazer. E nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que isso, levando conhecimento para você, para que você desperte o seu interesse em ter mais uma rentabilidade em sua propriedade, no seu negócio, enfim, em tudo aquilo que você entendeu aqui nessa entrevista. Fique à vontade. A mensagem que eu quero deixar para o produtor é: eu milito nessa área do agronegócio, na parte rural, não só pela minha formação acadêmica, mas pela minha origem, porque eu sou muito vinculado à terra, eu conheço como que é uma atividade rural, porque a minha origem é de área rural, fui criado, eu sei como que funciona, eu sei das dificuldades, eu sei dos desafios, eu sei o quanto o produtor rural ele é resiliente, ele tem lutado, ele tem as adversidades, ele tem as intempéries, mas a gente vê que é um pessoal assim que sempre foi muito colocado à margem da lei, mas a gente está aqui hoje nesse projeto Carbono para justamente trazer o quê? Informação. E principalmente a gente está atuando, demandando que as dores que o produtor tem. E o que a gente estava percebendo é que o produtor ele estava muito só, ele estava muito sendo somente apontado. Eu acho que agora é o momento da gente trazer o quê? A luz sobre a verdade do mercado de carbono, para justamente as pessoas terem o quê? Perda todo esse receio que tinha em cima do mercado, essa desconfiança, porque querendo ou não, foi levado uma certa desconfiança, o produtor estava muito vulnerável, ele estava sentindo essa vulnerabilidade e, querendo ou não, o mercado de carbono é uma oportunidade que surge como uma receita, como uma fonte, uma rentabilidade para o seu negócio, porque é uma atividade difícil, é uma atividade que ela é cíclica, tem momentos, principalmente a atividade pecuária, ela também tem passado por uns períodos muito desafiadores, a gente entende, só que a gente tem que buscar o quê? Alternativas para o homem do campo ter mais rentabilidade, seja na atividade pecuária, seja na agricultura, seja todos esses aspectos. Por quê? Porque nós estamos aqui diante de uma situação ambiental, climática, a gente sabe que está tendo esses efeitos, e nós, como operadores do direito, e principalmente admirador do trabalho do homem do campo, a gente está aqui para justamente buscar alternativas e estar à disposição para essas dores do produtor, principalmente na parte que envolve a questão hoje ambiental da sua propriedade. E você resolvendo um passivo ambiental, resolvendo a questão da sua documentação, você já está o quê? Preparando a sua propriedade para esse mercado que se abre, que é o mercado de carbono, que é um mercado que ainda tem uma baixa divulgação hoje do ponto de vista financeiro, mas a gente acredita aí que dentro de uns 10 anos vai ser um mercado assim muito forte, atuante. E é o que o pessoal do campo sempre fala. Boi lerdo bebe água suja. Então, quem chega na frente bebe água limpa. Então, você que é um produtor,
que está tendo essa oportunidade, vê essa possibilidade, você tem que buscar essa orientação, buscar pessoas de confiança, pessoas que vão te passar a realidade e te conduzir para um projeto de carbono sério. Tá aí, muito obrigado, Dr. Cálbio dos Santos, doutor, gente de primeira categoria, eu agradeço a sua presença, é um privilégio para nós o senhor ter estado aqui no nosso programa e relatar tudo isso de grande importância para o mundo, não vou nem dizer para nosso estado e nosso Brasil, para o mundo. E eu agradeço de coração aqui no nosso programa A Verdade Sem Meias Palavras. Muito obrigado. A Tribuna do Estado agradece a sua audiência. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.